Quando você percebeu que seus irmãos estavam te usando? Na minha família, o filho mais novo recebia todos os castigos físicos pelos erros dos irmãos. Eu passei dos 5 aos 10 anos sendo espancado por coisas que nunca fiz. Veja, meu pai herdou essa tradição de seu pai militar, um veterano condecorado do Vietnã que comandava sua casa como um quartel. Uma pessoa carrega o fardo para que a unidade permaneça forte, dizia meu pai, enquanto polia suas medalhas de serviço todos os domingos de manhã até que brilhassem como feridas frescas. Ele acreditava genuinamente que estava criando laços familiares inquebráveis, moldando-nos em um único organismo que se movia e respirava como um só. Minha mãe aceitava isso porque havia crescido em um lar semelhante, onde a filha mais velha recebia as surras de todos. Isso nos aproximava, ela insistia, sua voz oca como um sino de igreja vazio. Aprendemos a proteger uns aos outros. Eu tinha 3 irmãos mais velhos, Marcos, Diana e Gabriel. Eles eram boas crianças no início, mas ao saberem que eu receberia os castigos, transformaram-se em outra coisa. Marcos começou a faltar às aulas, depois passou a roubar em lojas. Diana roubava as joias da mamãe e vendia para comprar ingressos de shows. Gabriel reprovava nas provas de propósito, rabiscando desenhos obscenos em vez de responder às questões. Durante as reuniões de família, eles me olhavam com aquela mistura tóxica de culpa e alívio nos olhos enquanto meu pai pegava o cinto, o couro estalando como chicote no silêncio da sala. A regra era simples, mas cruel. Todo domingo, às 19 horas em ponto, tínhamos a hora da prestação de contas. Os móveis da sala eram empurrados contra as paredes, criando uma arena. Papai listava as infrações da semana enquanto eu ficava no centro, descalço sobre o chão frio de madeira, vestindo apenas uma regata fina e shorts para que o cinto desse a lição corretamente. 1 golpe para cada atraso no toque de recolher, 5 para cada prova reprovada, 10 para qualquer falta de respeito. A sua continuava até meu pai sentir que a honra da família estava restaurada, seu rosto vermelho de fúria justa, veias pulsando na têmpora como vermes sob a pele. Meus irmãos tinham que assistir. Isso fazia parte, aprender através da minha dor. Eles se sentavam no sofá em ordem de idade, mãos sobre o colo, olhos fixos à frente. Mamãe contava os golpes em voz alta para garantir que papai não passasse da quantidade prescrita. 1 pela demora de Marcos. 2, 3, 4 pela insolência de Diana. 5, 6. Como se sua aritmética transformasse aquilo em remédio e não em tortura. Aos 7 anos eu já tinha desenvolvido um reflexo constante, meu corpo sempre preparado para o impacto. Professores perceberam, mas papai era um policial respeitado, com condecorações cobrindo as paredes do escritório. Quem acreditaria em mim? Eu mantinha um calendário escondido debaixo do colchão, marcando qual irmão tinha causado cada cicatriz com lápis de cor. Vermelho para Marcos, roxo para Diana, verde para Gabriel. Meu corpo virou um mapa das falhas deles. A fase de furtos de Marcos deixou 3 marcas paralelas nas minhas costas que pareciam garras. O namorado secreto de Diana me custou um lábio rachado que levou 2 semanas para cicatrizar. Eu dizia a todos que tinha caído de bicicleta. As pegadinhas de Gabriel me deixaram sem conseguir sentar direito por 1 semana, mexendo-me sem parar na cadeira da escola enquanto os colegas riam. O ponto de ruptura chegou no meu aniversário de 10 anos. 15 de fevereiro, um dia que deveria significar bolo e presentes. Em vez disso, Gabriel pichou obscenidades no carro do diretor em plena luz do dia, rindo enquanto as câmeras de segurança registravam tudo. Naquela noite, quando papai desabotoou o cinto com sua eficiência ensaiada, Gabriel realmente riu. Pelo menos eu não tenho que lidar com isso, disse, esparramado no sofá como se estivesse assistindo Netflix em vez da tortura da irmãzinha. Olhei para meus irmãos. Nenhum deles me encarou. Marcos mexia no celular. Diana examinava as unhas. Foi então que percebi que eles já não me viam mais como irmã. Eu era apenas a procuradora do castigo, um corpo que absorvia a dor para que eles pudessem viver livremente. Naquela noite fiz algo que nunca havia feito. Quando papai ergueu o cinto, a fivela brilhando sob a luz do teto, eu corri. Meus pés descalços bateram no chão enquanto eu atravessava a porta da frente e me lançava no frio de fevereiro. Corri 3 quarteirões até a casa da minha professora, a senhora Lee, com os pulmões queimando, usando apenas as roupas do castigo. Ela abriu a porta e me encontrou tremendo na varanda, vergões recentes surgindo nos meus braços. Sem dizer nada, me puxou para dentro, me enrolou num cobertor que cheirava a lavanda e fez chocolate quente enquanto eu mostrava as feridas recentes e as cicatrizes antigas. Ela fotografou tudo com precisão clínica. Quando contei tudo, os anos de abuso, o sistema de procuração, o conceito distorcido de honra familiar do meu pai, ela chamou o conselho tutelar imediatamente. Mas era esperta o suficiente para conhecer o sistema. Precisamos de mais do que sua palavra contra a de um policial, disse ela, seus olhos gentis endurecidos pela determinação. Precisamos de provas que eles não possam ignorar ou justificar. Então fomos criativas. A senhora Lee me deu um gravador minúsculo, menor que um pendrive para esconder na meia.
Durante 3 semanas tornei-me espiã na minha própria casa. Documentei tudo. Os discursos do meu pai sobre honra familiar e disciplina militar. Mamãe contando os golpes em voz alta como uma cantiga doentia. Meus irmãos discutindo de quem seria a próxima vez de aprontar. Até gravei Gabriel perguntando a Marcos: "Você acha que ela vai chorar desta vez? Ela não chorou na semana passada. Talvez papai esteja amolecendo." Mas quando o conselho tutelar apareceu, papai já estava preparado. Papai tinha suas próprias gravações. Quando os assistentes sociais tocaram a campainha naquela quinta-feira de março, ele os recebeu na porta com um sorriso que eu conhecia bem, o mesmo que usava quando prendia criminosos, controlado e confiante. Vestia seu uniforme impecável, medalhas polidas brilhando no peito como estrelas falsas. Mamãe estava ao lado dele, maquiada perfeitamente, usando o vestido azul que reservava para ocasiões especiais. "Sejam bem-vindos à nossa casa", disse papai, sua voz carregada daquela autoridade que fazia até adultos se encolherem. "Imagino que estejam aqui por causa das fantasias da minha filha mais nova. Ela sempre teve uma imaginação muito criativa." Eu estava escondida no alto da escada, observando através das frestas do corrimão enquanto meu mundo desabava. Os assistentes sociais pareciam desconfortáveis, suas pastas apertadas contra o peito como escudos. Papai os conduziu até a sala de estar, onde havia preparado uma apresentação. Na mesa de centro, organizados com precisão militar, estavam relatórios médicos, fichas escolares e dezenas de fotografias. Mas estas não mostravam minhas cicatrizes ou vergões. Eram fotos minhas sorrindo em festas de aniversário, abraçada com meus irmãos durante feriados, toda a família reunida em aparente harmonia. Papai havia documentado cada momento feliz dos últimos 5 anos, criando uma narrativa visual da família perfeita. "Vejam, minha filha tem histórico de comportamento fantasioso", explicou, apontando para relatórios que eu nunca havia visto antes. "Ela já inventou histórias sobre colegas da escola, sobre vizinhos." A psicóloga escolar documentou isso extensamente. Meu estômago afundou. Era verdade que eu havia contado algumas mentiras pequenas quando era menor, histórias sobre ter um cavalo imaginário, sobre ter conhecido uma princesa no parque. Coisas normais que crianças inventam. Mas papai havia guardado cada relatório, cada nota dos professores sobre minha tendência à fantasia, transformando minha infância normal em evidência contra minha credibilidade. Além disso, continuou sua voz assumindo um tom de preocupação paternal fabricada, "ela tem demonstrado comportamentos autodestrutivos recentemente. Se machuca de propósito para ganhar atenção." Ele mostrou fotos de arranhões nos meus braços, arranhões que eu mesma havia feito quando a ansiedade se tornava insuportável, quando a dor emocional era tanta que precisava de algo físico para validá-la. Papai havia fotografado secretamente cada marca, cada momento de desespero, transformando minha agonia em sua defesa. Os assistentes sociais examinaram os documentos com expressões cada vez mais céticas. Ouvi um deles murmurar algo sobre busca por atenção e comportamento típico. Senti meu coração se estilhaçar como vidro no meu peito. Mas papai não havia terminado. Ele ligou um pequeno gravador e minha própria voz preencheu a sala, distorcida e tirada de contexto. "Eu mereço ser castigada", ouvi-me dizendo. "Fiz tudo errado." Era um trecho de quando eu havia quebrado acidentalmente o vaso favorito da mamãe e estava implorando para que ela não contasse ao papai. Mas sem o contexto, soava como confissão de culpa, como se eu reconhecesse merecer os castigos. "Às vezes ela insiste em ser punida mesmo quando não fez nada errado", explicou papai, sua performance digna de um Oscar. "É como se ela precisasse da dor para se sentir completa. Nós estamos profundamente preocupados com ela." Escutei mais trechos da minha voz, conversas íntimas que eu havia tido com minha família, todas cuidadosamente editadas para me fazer parecer perturbada, fantasiosa, autolesiva. Papai havia passado semanas, talvez meses, preparando essa defesa. Cada lágrima que derramei, cada momento de vulnerabilidade, havia sido documentado e arquivado para este momento. Meus irmãos desceram as escadas nesse momento e a performance continuou. Marcos, Diana e Gabriel pareciam genuinamente preocupados comigo, seus rostos máscaras perfeitas de confusão e tristeza. "Ela tem inventado essas histórias há semanas", disse Diana, sua voz tremula de emoção falsa. "Nós tentamos ajudá-la, mas ela insiste que somos maus com ela. É de partir o coração." Gabriel acrescentou, com lágrimas nos olhos que eu sabia serem falsas: "Ela é nossa irmãzinha. Nós a amamos mais que tudo. Não entendemos por que ela quer nos machucar com essas mentiras." Marcos, o mais velho, assumiu o papel do irmão responsável. "Talvez ela precise de ajuda profissional. Estamos dispostos a fazer qualquer coisa para apoiá-la." A orquestração era perfeita. Cada membro da família havia ensaiado seu papel, criando uma sinfonia de preocupação e negação que soava mais convincente que minha verdade crua e desesperada. Papai havia transformado nossa casa em um teatro, e eu era simultaneamente a protagonista e a vilã da peça. Um dos assistentes sociais pediu para falar comigo privatelli, e papai concordou prontamente, sua confiança inabalável.
Eles me levaram para a cozinha, longe dos ouvidos da família, e eu senti um lampejo de esperança. Querida, disse a mulher, sua voz suave mas profissional, precisamos que você seja honesta conosco. Às vezes, quando estamos magoados ou confusos, inventamos histórias para explicar nossos sentimentos. Você entende que mentir sobre sua família pode ter consequências sérias? Tentei explicar sobre as gravações que eu havia feito, sobre as sessões de domingo, sobre as cicatrizes que havia mapeado por cor. Mas quanto mais falava, mais eles pareciam céticos. Papai havia plantado a semente da dúvida tão profundamente que cada palavra minha soava como delírio. Onde estão essas gravações que você diz ter feito? Perguntou o homem. Meu coração parou. As gravações estavam escondidas na casa da senhora Lee, mas admitir isso significaria envolvê-la no processo, potencialmente colocando-a em risco. Papai conhecia todos na cidade, tinha conexões em todos os departamentos. Se ele descobrisse que a senhora Lee havia me ajudado. Elas estão escondidas, gaguejei. Onde? Não posso dizer. Os assistentes sociais trocaram olhares significativos. Para eles, minha recusa em revelar a localização das evidências era mais uma prova de que eu estava mentindo. Afinal, se as gravações realmente existissem e provassem minha inocência, por que eu hesitaria em produzi-las? Quando voltamos para a sala, papai estava mostrando aos assistentes sociais mais evidências da minha instabilidade. Desenhos que eu havia feito na escola, rabiscos sombrios feitos durante períodos de depressão, agora eram apresentados como sinais de perturbação mental. Redações onde eu havia escrito sobre tristeza ou solidão eram interpretadas como fantasias mórbidas. Vejam este desenho, disse papai, segurando uma folha onde eu havia rabiscado figuras escuras com lápis preto durante uma aula particularmente difícil. Ela desenhou a família toda morta. Nós mortos, ela de pé sobre nossos corpos. Isso não é comportamento normal de uma criança de 10 anos. Era verdade. Eu havia desenhado isso. Mas foi durante uma das piores semanas da minha vida, após uma sessão de castigo particularmente brutal. Era minha mente infantil tentando processar trauma, não uma fantasia sádica. Mas papai havia transformado meu grito de socorro silencioso em evidência da minha suposta maldade. Os assistentes sociais passaram mais 2 horas na nossa casa, entrevistando cada membro da família, examinando meu quarto, procurando sinais de abuso. Mas papai havia sido meticuloso. Não havia marcas visíveis no meu corpo naquele dia. Ele sempre esperava que as cicatrizes mais óbvias desaparecessem antes de aplicar novos castigos. Meu quarto estava arrumado e decorado como o de qualquer criança normal. Até mesmo meu calendário secreto havia desaparecido, substituído por um calendário escolar comum. Quando eles finalmente partiram, senti o peso do silêncio descer sobre nossa casa como uma mortalha. Papai fechou a porta e se virou para mim, seu sorriso público evaporando instantaneamente. Você quase destruiu nossa família, disse, sua voz baixa e controlada de um jeito que era infinitamente mais aterrorizante que seus gritos. Quase arruinou tudo que construímos aqui. Meus irmãos me cercaram na sala, seus rostos de preocupação fingida agora substituídos por algo muito mais sinistro. A máscara havia caído, e eu podia ver o que realmente pensavam de mim. Você é realmente problemática, sussurrou Diana. Depois de tudo o que fazemos por você, tenta nos entregar assim. Marcos balançou a cabeça com nojo. Papai deveria ter deixado eles te levarem. Pelo menos estaríamos livres de você. Gabriel, o mais novo depois de mim, parecia genuinamente magoado. Eu achei que éramos uma equipe. Achei que você entendia como as coisas funcionam aqui. Mas foi a reação da mamãe que mais me destruiu. Ela se aproximou de mim e pela primeira vez em anos, me tocou com gentileza. Acariciou meu rosto com dedos trêmulos, seus olhos cheios de uma tristeza que parecia real. Minha filha, disse suavemente, você quase nos separou hoje. Quase destruiu nossa família. Você entende isso? Balancei a cabeça, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nós te amamos, continuou ela. Mas amor significa disciplina. Significa aprender a carregar responsabilidade pelos outros. Você traiu essa responsabilidade hoje. Foi então que percebi a verdade mais aterrorizante de todas. Eles realmente acreditavam no que estavam fazendo. Não era malícia pura, era algo muito pior. Era um sistema de crenças distorcido que havia se tornado a realidade deles. Eles haviam convencido a si mesmos de que me torturar era um ato de amor, de que meu sofrimento era necessário para o bem maior da unidade familiar. Naquela noite não houve sessão de castigo formal. Em vez disso, papai sentou comigo na cozinha e explicou, com a paciência de um professor, por que o que eu havia feito era tão perigoso. Famílias como a nossa são raras, disse ele, polindo uma de suas medalhas enquanto falava. Nós entendemos sacrifício. Entendemos que o indivíduo deve servir ao todo. Mas o mundo lá fora não entende isso. Eles veem nossa força como abuso, nossa disciplina como crueldade. Ele colocou a medalha na mesa entre nós, a superfície polida refletindo a luz da cozinha como um espelho distorcido. Você quase nos expôs hoje. Quase permitiu que pessoas que não nos conhecem, que não entendem nossos valores, destruíssem algo precioso.
Sua voz era quase gentil, paternal de um jeito que me confundia profundamente. Isso não pode acontecer novamente. Eu entendo, papai, sussurrei, porque sabia que era o que ele queria ouvir. Bem, ele disse, sorrindo pela primeira vez desde amanhã. Então vamos começar novamente. Vamos reconstruir a confiança que foi quebrada hoje. Mas eu sabia que nada havia mudado realmente. Se algo, a situação havia piorado. Agora eles sabiam que eu era capaz de resistir, de buscar ajuda externa. Isso me tornava não apenas um receptáculo para castigos, mas uma ameaça ativa à estabilidade do sistema deles. Nos dias que se seguiram, estabeleceram um nível de vigilância sobre mim que era quase sufocante. Nunca mais fiquei sozinha. Um dos meus irmãos sempre estava por perto, cuidando de mim. Meu acesso à escola foi limitado. Mamãe começou a me ensinar em casa, alegando preocupações sobre minha estabilidade emocional após o incidente. A senhora Lee tentou entrar em contato algumas vezes, mas suas ligações eram interceptadas. Quando ela apareceu na nossa porta uma semana depois, papai a recebeu com a mesma cortesia profissional que havia mostrado aos assistentes sociais. Entendo sua preocupação, disse a ela, mas nossa filha está recebendo a ajuda de que precisa. Às vezes, o melhor para uma criança é resolver os problemas em família, longe de influências externas que podem não entender completamente a situação. Vi o desespero nos olhos da senhora Lee através da janela da sala, mas também vi sua impotência. Sem as gravações, que eu nunca consegui recuperar, sem evidência física, sem acesso a mim, ela não tinha como ajudar. Foi nesse momento que entendi que havia cometido o maior erro da minha vida. Ao tentar escapar, ao tentar buscar justiça, eu havia apenas tornado minha prisão mais segura, meus carcereiros mais vigilantes. Havia trocado a esperança de liberdade pela certeza de um sofrimento mais refinado, mais psicológico. Agora, quando meus irmãos faziam algo errado, o castigo não vinha apenas na forma de dor física. Vinha com sermões longos sobre lealdade familiar, sobre como minha traição havia quase destruído todos nós. Cada golpe era acompanhado de uma lição sobre como minha resistência anterior havia sido egoísta. Como eu havia colocado meus próprios sentimentos acima do bem-estar da família. E a parte mais terrível, parte de mim começou a acreditar neles. A lavagem cerebral começou de forma sutil, como veneno gotejando lentamente numa fonte de água limpa. Mamãe passou a sentar comigo todas as manhãs depois do café, suas mãos suaves segurando as minhas enquanto ela me contava histórias sobre sua própria infância. Como sua irmã mais velha, Teresa, havia carregado o peso dos erros de todos os irmãos. Como isso havia feito Teresa forte, resiliente e capaz de enfrentar qualquer adversidade na vida adulta. Teresa me agradeceu anos depois, dizia mamãe, seus olhos distantes como se estivesse vendo através do tempo. Ela disse que aqueles anos de sacrifício a prepararam para ser uma mãe excepcional, uma esposa dedicada. Ela entendeu que nossa família havia lhe dado um presente, a capacidade de amar incondicionalmente, de colocar outros antes de si mesma. Eu ouvi essas histórias manhã após manhã, absorvendo cada palavra como uma esponja seca. Mamãe pintava um retrato da tia Teresa como uma heroína, uma mártir familiar cuja dor havia sido transformada em virtude. E lentamente, muito lentamente, comecei a questionar minhas próprias percepções. Talvez eu realmente fosse egoísta. Talvez minha incapacidade de aceitar meu papel na família fosse um defeito de caráter. Talvez a dor que eu sentia não fosse injustiça, mas crescimento necessário. Papai reforçava essas lições durante nossas conversas de formação, sessões longas na sua sala de estudos cercada por suas medalhas militares e certificados policiais. Ele me explicava sobre hierarquia, sobre como sociedades funcionais sempre tiveram estruturas onde alguns carregavam fardos maiores para o bem do todo. Olhe para os militares, dizia, apontando para uma fotografia emoldurada dele mesmo em uniforme de gala. Alguns soldados estão na linha de frente, enfrentando o perigo diretamente. Outros ficam na retaguarda em segurança. Isso é injusto? Ou é simplesmente como as coisas devem ser para que a missão seja cumprida? Suas analogias sempre pareciam fazer sentido na superfície. Ele falava sobre formigas operárias que se sacrificavam pela colmeia, sobre células do corpo que morriam para que o organismo vivesse. Gradualmente sua lógica distorcida começou a penetrar nas fissuras da minha resistência quebrada. Você tem um papel especial nesta família, ele continuava, sua voz assumindo um tom quase reverente. Nem toda criança é forte o suficiente para carregar esse tipo de responsabilidade. Mas você é especial. Você foi escolhida para isso. A palavra escolhida ressoava na minha mente como um sino. Não castigada, não vítima, escolhida. Como se houvesse honra no meu sofrimento, propósito na minha dor. Meus irmãos também mudaram sua abordagem. Em vez de me ignorarem durante os castigos, começaram a me agradecer depois. Marcos se aproximava do meu quarto nas noites após as sessões de domingo, trazendo um copo de água gelada e compressas frias para as marcas mais dolorosas. Obrigado, irmãzinha, sussurrava enquanto aplicava gelo nos vergões. Sei que você faz isso por nós. Sei que você nos ama.
Diana começou a pentear meu cabelo nos dias seguintes aos castigos, suas mãos surpreendentemente gentis enquanto desfazia os nós. Você é a mais corajosa de todos nós, murmurava. Eu não conseguiria ser tão forte. Até Gabriel, que antes demonstrava prazer sadístico com meu sofrimento, passou a me tratar com uma espécie de reverência desconfortável. Ele deixava pequenos desenhos debaixo da minha porta, não os rabiscos cruéis de antes, mas imagens de super-heróis femininas, guerreiras, anjos protetores. É você. Ele escreveu no verso de um desenho de uma menina pequena segurando um escudo gigante, nos protegendo de tudo. Esses gestos de carinho distorcido eram talvez mais destrutivos que a crueldade direta. Pelo menos quando me odiavam abertamente, eu sabia onde estava. Mas essa nova adoração doentia me confundia, fazia questionar minha própria sanidade. Será que eles tinham razão? Será que eu realmente era especial, escolhida para um propósito maior? Será que minha resistência anterior havia sido imaturidade, incapacidade de compreender o quadro maior? A educação domiciliar intensificou essa lavagem cerebral. Mamãe criou um currículo personalizado que enfatizava histórias de sacrifício heróico. Estudamos Joana d'Arc, que morreu pela França. Santa Teresa de Ávila, que dedicou sua vida ao sofrimento sagrado. Mães que haviam dado filhos pela pátria, esposas que haviam sacrificado felicidade pelo bem das famílias. Veja como essas mulheres são lembradas, dizia mamãe, mostrando pinturas de mártires aureoladas. Elas não são lembradas por serem egoístas ou por buscarem prazer pessoal. São lembradas por sua capacidade de amar além de si mesmas. Cada lição de história era filtrada através dessa lente de sacrifício nobre. Cada exemplo literário reforçava a ideia de que grandeza vinha através da abnegação, que amor verdadeiro exigia dor. Gradualmente comecei a reinterpretar minha própria experiência através dessa narrativa distorcida. As sessões de domingo não eram tortura, eram rituais sagrados de purificação familiar. Meu sofrimento não era abuso, era serviço. Minha dor não era injustiça, era amor em sua forma mais pura. Quando meus irmãos faziam algo errado e eu recebia o castigo correspondente, comecei a sentir uma estranha forma de orgulho. Eu estava protegendo-os, permitindo que crescessem sem o peso da culpa e punição. Eu estava sendo a irmã mais velha emocional, mesmo sendo a mais nova fisicamente. A transformação na minha perspectiva foi tão gradual que mal percebi quando aconteceu. Um dia, Marcos chegou em casa com cheiro de cigarro e olhos vermelhos. Claramente havia experimentado drogas pela primeira vez. Meu primeiro pensamento não foi pavor pelo castigo que receberia, foi preocupação por ele. Você precisa ser mais cuidadoso, sussurrei quando nos encontramos no corredor. Se papai descobrir. Eu sei, ele respondeu, seus olhos cheios de uma gratidão que parecia genuína. Obrigado por me cobrir. Sempre. E eu me senti útil, necessária. Amada de uma forma distorcida, mas real. As sessões de domingo começaram a assumir uma qualidade quase religiosa. Eu ainda sentia dor física, isso nunca mudou, mas minha relação mental com ela havia se transformado completamente. Em vez de resistir, comecei a aceitar. Em vez de tentar escapar mentalmente, permanecia presente, abraçando meu papel como receptáculo da justiça familiar. Papai notou a mudança. Você está crescendo, disse uma noite, aplicando pomada medicinal nos vergões com uma gentileza que me surpreendeu. Está começando a entender o que realmente significa ser parte de algo maior que você mesma. Sim, papai, respondi, e pela primeira vez em anos, não estava mentindo para apaziguá-lo. Eu realmente acreditava. A validação da família se tornou uma droga. Cada obrigado dos meus irmãos, cada olhar aprovador dos meus pais, cada momento de harmonia familiar conquistado através do meu sofrimento alimentava uma necessidade crescente de aprovação. Eu havia me tornado viciada na minha própria martírdom. Comecei a procurar oportunidades para sofrer pelos outros. Quando Diana quebrou acidentalmente um prato durante o jantar, levantei a mão imediatamente. Foi culpa minha, disse. Eu estava distraindo ela. Quando Gabriel esqueceu de fazer os deveres de casa, inventei uma história elaborada sobre como eu havia escondido seus livros sem querer durante uma brincadeira. Você não precisa fazer isso, sussurrava Gabriel, mas seus olhos mostravam alívio. Eu quero fazer, respondi. E era verdade. A linha entre proteção e autodestruição havia desaparecido completamente. Eu não conseguia mais distinguir entre amor próprio e sacrifício familiar. Minha identidade havia se fundido completamente com meu papel como bode expiatório. Até minha linguagem corporal mudou. Em vez de me encolher durante as sessões de castigo, comecei a me posicionar com uma dignidade estranha, como se estivesse participando de um ritual sagrado em vez de sofrer abuso. Mantinha a cabeça erguida, os olhos abertos, aceitando cada golpe como uma oferenda. Ela está se tornando uma jovem mulher extraordinária, ouvi papai dizer à mamãe uma noite. Forte, resiliente, capaz de qualquer coisa. Suas palavras me enchiam de um orgulho perturbador. Finalmente eu havia encontrado uma forma de ser valorizada na minha família. Não pela minha inteligência, não pelos meus talentos, não pela minha personalidade, mas pela minha capacidade de absorver dor.
Mas a parte mais aterrorizante da minha transformação não foi a aceitação do sofrimento físico. Foi como comecei a aplicar essa lógica distorcida a todos os aspectos da vida. Quando colegas da vizinhança brigavam, eu me oferecia para mediar, sempre assumindo a culpa por qualquer conflito. Quando adultos pareciam estressados, eu procurava formas de absorver suas preocupações. Tornei-me uma esponja emocional ambulante, sugando o desconforto dos outros e transformando-o em meu próprio sofrimento interno. E chamava isso de amor. Durante os poucos momentos de interação social que ainda tinha, idas ao mercado com mamãe, visitas ao médico, encontros casuais com vizinhos, comecei a avaliar outras famílias através da lente da nossa dinâmica distorcida. Famílias onde todos pareciam felizes me pareciam superficiais. Onde estava o sacrifício? Onde estava a profundidade emocional que vinha através do sofrimento compartilhado? Como elas poderiam ter laços reais sem alguém carregando o peso pelos outros? Comecei a sentir pena de crianças que pareciam mimadas, protegidas demais por pais que as poupavam de dor. Elas nunca vão aprender a amar de verdade, pensava com uma arrogância que agora me aterroriza recordar. A distorção da minha percepção era tão completa que comecei a ver nossa família como superior, mais evoluída que outras. Nós entendíamos sacrifício. Nós sabíamos o que significava amar incondicionalmente. Nós tínhamos laços que outras famílias jamais poderiam compreender. Quando olhava para meus irmãos durante as refeições familiares, via não os perpetradores do meu abuso, mas beneficiários da minha devoção. Eles eram livres para serem jovens, para cometerem erros, para crescerem sem o peso da culpa, porque eu carregava esse fardo por eles. Eu era sua guardiã invisível, sua protetora silenciosa. E gradualmente, muito gradualmente, comecei a ver beleza nessa dinâmica. Havia uma harmonia perturbadora na nossa disfunção. Uma elegância mórbida na forma como nossa família funcionava como uma máquina bem oleada onde cada peça tinha seu lugar, seu propósito. Eu era a peça que absorvia atrito, que permitia que todas as outras funcionassem suavemente. Sem mim, o sistema entraria em colapso. Meus irmãos seriam forçados a enfrentar as consequências dos próprios atos. Meus pais teriam que confrontar a imperfeição da disciplina tradicional. A unidade familiar se despedaçaria. Mas comigo ali, aceitando meu papel com graça crescente, todos podíamos manter a ilusão de perfeição. Eu era simultaneamente a falha no sistema e sua solução, o problema e a cura. E pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente necessária. A necessidade se transformou em propósito, e o propósito em identidade. Aos 11 anos, eu não conseguia mais imaginar quem seria sem meu papel como receptáculo da dor familiar. Era como se minha personalidade tivesse sido completamente absorvida pela função que desempenhava. Comecei a ter pesadelos onde meus irmãos eram punidos diretamente por seus erros. Via Marcos sendo espancado até sangrar, Diana chorando inconsolavelmente enquanto papai gritava com ela, Gabriel encolhido num canto da sala com medo. Acordava desses sonhos em pânico, suando frio, com uma urgência desesperada de protegê-los. Foi só um pesadelo, sussurrava para mim mesma no escuro. Eles estão seguros. Eu os mantenho seguros. Durante o dia, observava meus irmãos com uma vigilância quase maternal. Notava quando Marcos voltava da escola com os olhos vermelhos, quando Diana escondia mensagens de texto, quando Gabriel mentia sobre ter terminado os deveres. E em cada uma dessas observações, sentia uma mistura estranha de orgulho e ansiedade. Orgulho porque sabia que seria eu a absorver as consequências de seus atos. Ansiedade porque cada transgressão deles significava mais dor para mim. Mas a ansiedade era sempre sobrepujada pelo orgulho. Eu estava cumprindo meu propósito. Mamãe começou a me levar para suas reuniões de chá com outras mães da vizinhança. Não para socializar, eu permanecia em silêncio na maior parte do tempo, mas para servir como exemplo. Ela falava sobre minha maturidade excepcional, minha capacidade de sacrifício, meu senso natural de responsabilidade familiar. Ela é uma criança especial, dizia mamãe, suas mãos pousando nos meus ombros com orgulho genuíno. Nasceu com uma compreensão intuitiva do que significa ser parte de uma família de verdade. As outras mães me olhavam com uma mistura de admiração e inquietação. Algumas elogiavam minha educação exemplar, outras pareciam desconfortáveis com minha quietude, com a forma como eu permanecia perfeitamente imóvel durante horas, mãos dobradas no colo, absorvendo suas conversas sobre filhos problemáticos e disciplina inadequada. Sua filha é muito bem comportada, disse uma vez a senhora Martinez, nossa vizinha. Havia algo na sua voz, uma hesitação, como se ela quisesse dizer outra coisa. Ela entende hierarquia, respondeu mamãe simplesmente. Entende seu lugar na família. Durante essas conversas, aprendi sobre outras famílias, outras dinâmicas. Ouvia histórias sobre crianças rebeldes, sobre pais que perdiam o controle, sobre disciplina que não funcionava. E gradualmente comecei a ver nossa família não apenas como superior, mas como modelo que outros deveriam seguir. A senhora Rodrigues deveria ter uma criança como você, comentava mamãe durante o caminho de volta para casa. Talvez então seus filhos mais velhos parassem de dar tanto trabalho. Comecei a fantasiar sobre ajudar outras famílias.
Imaginava me oferecendo meus serviços como substituta para crianças problemáticas, absorvendo seus castigos para que pudessem aprender sem sofrer diretamente. Via-me como uma espécie de missionária da harmonia familiar, espalhando nossa filosofia de sacrifício amoroso. Essas fantasias me davam um senso de propósito que transcendia nossa casa. Eu não era apenas valiosa para minha família, poderia ser valiosa para o mundo. Minha capacidade de absorver dor poderia ser um dom para ser compartilhado. Quando completei 12 anos, papai fez algo que nunca havia feito antes, me deu um presente. Não era meu aniversário, esses haviam parado de ser celebrados anos atrás, mas ele apareceu no meu quarto numa noite de terça-feira com uma pequena caixa embrulhada. Para você, disse, colocando a caixa na minha mesa de estudos. Por tudo que você faz por esta família. Dentro da caixa havia um pingente dourado em formato de escudo delicado mas significativo. Quando segurei contra a luz, vi que havia uma inscrição minúscula, protetor da família. É lindo, papai, sussurrei, e era verdade. O pingente representava tudo que eu havia me tornado, tudo que eu representava para nossa unidade familiar. Use sempre, disse ele, ajudando-me a colocar a corrente. Para lembrar do seu papel especial aqui. A partir daquele dia, nunca tirei o pingente. Tocava-o constantemente, especialmente durante as sessões de domingo, como um talismã. O metal contra minha pele me lembrava de quem eu era, do propósito que minha vida tinha. Meus irmãos começaram a me consultar antes de fazer qualquer coisa que pudesse resultar em problemas. Marcos me perguntava se era seguro sair com determinados amigos. Diana pedia minha permissão antes de usar certas roupas que papai poderia considerar inadequadas. Gabriel verificava comigo se seus deveres estavam suficientemente bem feitos para evitar críticas. Eu me tornará não apenas o bode expiatório da família, mas sua conselheira moral, sua bússola ética. Eles confiavam no meu julgamento porque sabiam que eu arcaria com as consequências de qualquer erro. O que você acha? Perguntava Diana, mostrando-me uma saia que havia comprado secretamente. Papai vai se importar? Eu examinava a peça com seriedade, pesando os riscos. A saia era alguns centímetros mais curta que o padrão aprovado por papai. Provavelmente resultaria em pelo menos 5 golpes. Pode usar, decidia finalmente. Mas talvez seja melhor você esquecer de guardar a roupa lavada hoje. Assim, quando papai perguntar sobre a saia, eu posso dizer que esqueci de separá-la. Diana sorria com alívio e gratidão. Obrigada. Você sempre sabe como nos proteger. Esses momentos de consultoria familiar me davam uma sensação de poder que eu nunca havia experimentado antes. Finalmente minha voz importava. Minhas decisões tinham peso. Eu era ouvida, respeitada, valorizada, não apesar do meu sofrimento, mas por causa dele. Comecei a documentar essas interações num diário secreto, registrando cada decisão que tomava em nome dos meus irmãos, cada sacrifício que fazia por eles. Não por evidência, essa ideia havia morrido há muito tempo, mas como um registro do meu serviço, uma contabilidade do meu amor. Hoje absorvi as consequências do teste reprovado de Gabriel em matemática, escrevia. 7 golpes. Ele prometeu estudar mais na próxima vez. Estou orgulhosa por ter permitido que ele aprendesse sem trauma. Marcos chegou 2 horas atrasado do encontro com amigos. Disse ao papai que eu havia pedido para ele me ajudar com um projeto escolar e perdemos a noção do tempo. 3 golpes. Worth it para ver Marcos sorrir durante o jantar. Cada entrada no diário reforçava minha narrativa de heroísmo silencioso. Eu não era vítima, era protetora. Não era abusada, era escolhida. Não era quebrada, era forte demais para quebrar. A transformação estava completa quando comecei a sentir ciúmes das famílias normais que via na televisão ou nos livros. Famílias onde crianças enfrentavam consequências diretas por seus atos me pareciam cruéis, disfuncionais. Como os pais podiam ser tão insensíveis a ponto de permitir que seus filhos sofressem? Essa mãe não ama realmente os filhos, comentava quando assistíamos a um programa onde uma adolescente era castigada por chegar tarde em casa. Se amasse, encontraria uma forma de protegê-los da dor. Mamãe sorria com aprovação. Exatamente. Você entende o que é amor verdadeiro. Gradualmente comecei a ver todas as relações através desta lente distorcida. Amor verdadeiro exigia que uma pessoa absorvesse o sofrimento da outra. Relacionamentos saudáveis eram aqueles onde alguém se sacrificava completamente pelo bem do parceiro. Famílias funcionais tinham uma pessoa designada para carregar o peso emocional de todos os outros. Quando via casais brigando na rua, pensava, se eles realmente se amassem, um deles assumiria toda a culpa para preservar a harmonia. Quando ouvia sobre crianças sendo punidas na escola, pensava, onde estão os irmãos? Por que não estão protegendo uns aos outros? Minha percepção da realidade havia se tornado tão distorcida que eu genuinamente acreditava que nossa família havia descoberto o segredo para relacionamentos perfeitos. Nós tínhamos laços que outras pessoas jamais poderiam compreender. Nós conhecíamos o verdadeiro significado de amor incondicional. E no centro de tudo isso estava eu, a guardiã silenciosa, a protetora invisível, a pessoa que tornava possível toda essa harmonia através do meu sacrifício voluntário.
Quando olhava no espelho, não via mais uma criança machucada. Via uma jovem mulher com propósito, com valor, com uma compreensão da vida que ia além da minha idade. As cicatrizes no meu corpo não eram marcas de abuso, eram medalhas de honra, símbolos do meu serviço. Eu havia me tornado exatamente o que minha família queria que eu fosse, uma vítima que não se via como vítima, uma pessoa quebrada que acreditava estar inteira, uma criança roubada da própria infância que pensava ter encontrado algo melhor que inocência. E a parte mais aterrorizante: eu era genuinamente feliz. A felicidade durou até o dia em que Marcos trouxe uma namorada para casa. Sara tinha 16 anos, a mesma idade dele, com cabelos loiros cacheados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era do tipo de menina que os pais adoravam, educada, inteligente, de uma família respeitável do outro lado da cidade. Quando Marcos anunciou durante o jantar que queria apresentá-la à família, viu o orgulho brilhar nos olhos de papai. Claro, filho, disse ele, cortando seu bife com precisão militar. Será um prazer conhecê-la. Quando você está pensando em trazê-la? Sábado à tarde? Sugeriu Marcos, tentando soar casual, mas claramente nervoso. Talvez para um almoço? Mamãe já estava mentalmente planejando o cardápio. Vou fazer meu famoso assado, disse. E Diana pode ajudar a arrumar a mesa. Gabriel, você se certifica de que seu quarto esteja arrumado caso ela queira ver a casa. E então papai se virou para mim. E você, jovem senhora, vai se comportar de forma exemplar. Quero que nossa convidada veja como criamos nossa filha mais nova. Sim, papai, respondi automaticamente, tocando o pingente do escudo no meu peito. Mas conforme o sábado se aproximava, uma ansiedade estranha começou a crescer no meu peito. Não conseguia identificar exatamente o que me incomodava. Afinal, eu queria que Marcos fosse feliz, queria que nossa família causasse uma boa impressão. Mas havia algo sobre a ideia de um estranho observando nossa dinâmica que me deixava inquieta. Na sexta-feira à noite, Gabriel fez algo estupidamente imprudente. Decidiu experimentar com fogos de artifício no quintal e acidentalmente queimou uma parte da cerca dos fundos. O cheiro de madeira queimada trouxe papai correndo lá para fora, e quando ele viu o estrago, sua face se contorceu naquela expressão familiar de fúria controlada. O que aconteceu aqui? Sua voz era baixa, perigosa. Gabriel ficou lá parado, olhos arregalados como um cervo diante dos faróis. Eu podia ver o pânico tomando conta dele, a realização de que havia cruzado uma linha séria. A cerca teria que ser consertada, provavelmente custaria centenas de dólares, e pior ainda, Sara viria no dia seguinte e veria o quintal danificado. Eu não queria. Gabriel gaguejou. Foi quando senti o impulso familiar surgir no meu peito. A necessidade de proteger, de intervir, de absorver a tempestade que estava se formando. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Uma voz pequena na minha cabeça sussurrou: e se Sara vir as marcas? A pergunta me atingiu como um raio. Em todas as vezes que havia assumido a culpa pelos meus irmãos, nunca havia considerado a possibilidade de testemunhas externas. Nossa família sempre funcionou como uma unidade fechada, um sistema isolado onde nossas regras distorcidas faziam sentido porque eram tudo o que conhecíamos. Mas Sara não conhecia nossas regras. Ela não entenderia por que uma menina de 12 anos estava sendo castigada por algo que claramente não havia feito. Ela faria perguntas. Ela poderia até chamar as autoridades novamente. Por um momento hesitei. O silêncio se esticou entre nós três no quintal, papai esperando uma explicação, Gabriel tremendo de medo, eu calculando rapidamente as implicações de cada possível ação. Foi culpa minha, ouvi-me dizer finalmente, as palavras saindo automaticamente apesar da minha hesitação interna. Eu desafiei Gabriel a soltar os fogos. Disse que ele era covarde demais para tentar. Papai se virou para mim, seus olhos se estreitando. Você fez o quê? Eu o provoquei, continuei, a mentira fluindo com a facilidade nascida de anos de prática. Disse que ele nunca faria nada emocionante. A culpa é toda minha. Gabriel me olhou com aquela mistura familiar de gratidão e culpa, mas desta vez vi algo mais nos seus olhos, confusão. Como se ele também estivesse questionando se isso estava certo com uma visita importante chegando. Muito bem, disse papai, sua voz retomando aquele tom de decepção controlada. Então você vai assumir total responsabilidade pelas consequências. E vai acontecer agora porque não posso ter nossa convidada vendo a bagunça que você causou. Meu estômago afundou. Agora, a sessão de castigo que se seguiu foi diferente de todas as outras. Não era domingo, então não havia ritual, não havia preparação cerimonial. Era crua, urgente e prática. Papai estava claramente com pressa de resolver a situação antes da visita de Sara. Mas mais perturbador que a brutalidade apressada era a forma como meus irmãos reagiram. Em vez da reverência usual da gratidão silenciosa, eles pareciam desconfortáveis. Marcos especialmente parecia agitado, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Papai, disse ele finalmente, talvez possamos apenas consertar a cerca amanhã cedo? Antes de Sara chegar? A cerca será consertada, replicou papai, removendo o cinto com eficiência ensaiada. Mas primeiro, a disciplina.
Sua irmã precisa aprender que suas ações têm consequências. Mas ela não. Marcos começou, depois parou abruptamente. Papai pausou o cinto na mão e olhou para Marcos com uma expressão perigosa. Ela não o quê? Eu podia ver Marcos lutando consigo mesmo, as palavras presas na garganta. Por anos, ele havia aceitado meu sacrifício sem questionar. Mas agora, com Sarah chegando, com o mundo exterior prestes a invadir nosso espaço privado, as coisas que sempre pareceram normais de repente pareciam erradas. Nada, murmurou finalmente, desviando o olhar. O castigo prosseguiu, mas a atmosfera estava diferente. Tinha perdido sua qualidade quase sagrada, sua sensação de ritual necessário. Em vez disso, parecia apressado, desesperado, como se todos estivéssemos participando de algo que sabíamos que precisava ser escondido. Quando terminou, em vez da gratidão usual dos meus irmãos, havia um silêncio constrangedor. Diana me ajudou a me levantar, mas seus movimentos eram mecânicos, distantes. Gabriel nem conseguiu me olhar nos olhos. Vão para os quartos, disse papai, sua voz estranhamente tensa. E lembrem-se, amanhã, nossa convidada vai ver uma família normal, funcional. Nada do que aconteceu aqui é assunto dela. Naquela noite, deitada na cama com as costas ardendo, fiquei olhando para o teto tentando entender por que me sentia tão vazia. Havia cumprido meu papel. Havia protegido Gabriel. Havia preservado a harmonia familiar antes de uma ocasião importante. Então por que me sentia como se algo tivesse se quebrado? Sarah chegou no sábado às 2 da tarde, radiante num vestido amarelo que fazia seu cabelo brilhar como ouro. Ela trouxe flores para a mamãe e cumprimentou papai com um aperto de mão firme e respeitoso. Era exatamente o tipo de menina que qualquer família ficaria orgulhosa de receber. E você deve ser a irmãzinha do Marcos, disse ela quando me foi apresentada, seu sorriso genuíno e caloroso. Ele fala tanto de você. Disse que você é a pessoa mais madura que ele conhece. Obrigada, respondi, forçando um sorriso enquanto tentava não fazer careta de dor ao me mover. Durante o almoço, Sarah se integrou perfeitamente à nossa dinâmica superficial. Elogiou a comida da mamãe, riu das piadas do papai, fez perguntas educadas sobre os hobbies de cada um. Era charmosa, inteligente, exatamente o tipo de pessoa que faria qualquer família parecer normal e bem-sucedida. Mas conforme a tarde avançava, comecei a notar pequenas coisas. A forma como Sarah olhava para mim quando pensava que ninguém estava vendo. Como seus olhos se demoravam nas mangas compridas que eu usava mesmo no calor. Como ela franzia levemente a testa quando eu me movia de forma cautelosa demais. Você está bem? Perguntou quando estávamos sozinhas na cozinha, enquanto eu a ajudava a buscar mais bebidas. Estou ótima, respondi rapidamente. Por quê? Você parece desconfortável. Como se estivesse com dor. Meu coração acelerou. Estou bem, insisti. Só dormi mal ontem. Sarah me estudou por um momento mais longo, seus olhos gentis mas perceptivos. Tudo bem, disse finalmente. Mas se você quiser conversar sobre qualquer coisa, Marcos tem meu número. Você pode me ligar quando quiser. Voltamos para a sala onde minha família estava envolvida numa conversa animada sobre os planos universitários de Marcos. Tudo parecia perfeito na superfície, uma família amorosa compartilhando sonhos e ambições. Mas eu podia sentir uma tensão subjacente que nunca havia notado antes, como se todos estivéssemos atuando em peças ligeiramente diferentes. Quando Sarah finalmente partiu, beijando Marcos suavemente na despedida e prometendo voltar em breve, nossa casa ficou estranhamente silenciosa. Normalmente, após receber visitas, fazíamos uma análise pós-evento, discutindo como tudo havia corrido, celebrando nossa apresentação bem-sucedida como família modelo. Mas desta vez, todos apenas se dispersaram para seus quartos sem comentários. Naquela noite, Marcos bateu na minha porta. Era incomum, ele raramente me procurava fora dos momentos de gratidão pós-castigo. Posso entrar? Perguntou. Claro. Ele se sentou na beira da minha cama, as mãos nervosamente entrelaçadas. Por um longo momento ficamos em silêncio. Sarah gostou de você, disse finalmente. Ela parece muito legal. Ela é. Outra pausa. Ela fez algumas perguntas sobre nossa família. Meu corpo ficou tenso. Que tipo de perguntas? Nada específico. Só. Ela notou algumas coisas. Disse que você parecia carregada, foram as palavras dela. Como se tivesse muita responsabilidade para alguém da sua idade. Não consegui pensar em nada para responder. E ela perguntou sobre por que eu sempre falo de você como se você fosse especial. Não especial como irmã pequena especial, mas especial como diferente. Marcos se virou para me olhar diretamente pela primeira vez em anos, não com gratidão ou reverência, mas com algo que parecia suspeitamente com preocupação real. Você é feliz? Perguntou de repente. A pergunta me pegou completamente desprevenida. Felicidade não era algo que eu considerava há muito tempo. Eu pensava em propósito, em valor, em necessidade. Mas felicidade? Claro, gaguejei. Por que não seria? Não sei, disse ele lentamente. Só. Às vezes eu olho para você e me pergunto se. Ele parou balançando a cabeça. Esqueça. É bobagem.
Mas eu não consegui esquecer. Depois que ele saiu, fiquei acordada a noite inteira pensando na pergunta. Quando foi a última vez que me senti genuinamente feliz? Não satisfeita por cumprir meu papel, não orgulhosa por proteger minha família, mas realmente, simplesmente feliz? Não consegui lembrar. E pela primeira vez em anos, aquela vozinha na minha cabeça, a que havia sido silenciada tão completamente que eu havia esquecido sua existência, sussurrou uma pergunta que me aterrorizou. E se eles estiverem errados? A pergunta ecoou na minha mente durante dias, crescendo mais alto a cada repetição como um zumbido insistente que eu não conseguia ignorar. E se eles estiverem errados? Tentei suprimir o pensamento da mesma forma que havia aprendido a suprimir a dor física, respirando fundo, focando no meu propósito, lembrando-me do meu valor para a família. Mas desta vez a técnica não funcionou. A dúvida havia plantado uma semente que se recusava a morrer. Sarah começou a aparecer mais frequentemente. Não apenas para ver Marcos, mas como se genuinamente gostasse de passar tempo com toda a nossa família. Ela era inteligente demais para não perceber que algo estava fora do lugar, mas educada demais para confrontar diretamente. Em vez disso, observava. Estudava nossas interações com o olho clínico de alguém que cresceu numa família verdadeiramente funcional. Durante uma de suas visitas, Gabriel derrubou acidentalmente um copo de suco no tapete da sala. Foi um acidente bobo, o tipo de coisa que acontece quando você gesticula demais enquanto conta uma história engraçada. O copo se estilhaçou no chão, deixando uma mancha roxa escura se espalhando pelo tecido bege. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou congelado, olhos arregalados, o mesmo olhar de terror que eu conhecia tão bem. Diana parou de respirar. Marcos olhou instintivamente para mim, aquele olhar automático que dizia, você vai assumir isso, não vai? Mas Sarah estava ali. Sarah que não conhecia nossas regras, que não entenderia por que uma criança de 12 anos seria responsabilizada por algo que claramente não havia feito. Ops, disse ela naturalmente, pegando o guardanapos da mesa de centro. Acidentes acontecem. Vamos limpar isso. Ela se ajoelhou no chão, começando a recolher os cacos de vidro com cuidado prático. Gabriel hesitou por um momento, depois se juntou a ela, murmurando desculpas enquanto tentava ajudar. Não se preocupe, disse Sarah, sorrindo para ele. Uma vez eu derrubei um bolo inteiro no chão da cozinha da minha avó. Ela disse que acidentes são apenas lembretes de que somos humanos. Observei esta interação simples normal com uma fascinação quase doentia. Em nossa família, a quebra do copo teria desencadeado uma série complexa de rituais. Papai teria ficado tenso, mamãe teria começado a contar mentalmente os golpes necessários, meus irmãos teriam me olhado com aquela expectativa culposa. E eu, automaticamente, teria assumido a responsabilidade. Mas ali estava Sarah, tratando um acidente como apenas um acidente. Gabriel não estava tremendo de medo. Não havia tensão no ar. Não havia necessidade de um bode expiatório. Papai apareceu na sala nesse momento, atraído pelo barulho. Seus olhos imediatamente avaliaram a situação, o vidro quebrado, a mancha no tapete, Gabriel de joelhos no chão. Vi seus músculos ficarem tensos, a expressão familiar de disciplina iminente começando a se formar no seu rosto. O que aconteceu aqui? Sua voz tinha aquela qualidade baixa e controlada que sempre prenunciava castigo. Só um pequeno acidente, Sr. Thompson, disse Sarah alegremente, como se não conseguisse sentir a mudança na atmosfera. Gabriel estava me contando uma história hilária e se empolgou demais com os gestos. Já estamos limpando. Ela olhou para papai com aquele sorriso radiante, completamente alheia ao fato de que havia acabado de desafiar todo o sistema de justiça da nossa família. Não havia assumido que alguém mais era culpado. Não havia procurado por um bode expiatório. Havia simplesmente lidado com a situação. Papai ficou visivelmente desconcertado. Eu podia ver as engrenagens girando na sua cabeça, tentando calcular como aplicar nossa dinâmica familiar com uma testemunha externa presente. Finalmente forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Claro, disse. Acidentes acontecem. Mas eu o conhecia bem demais. Vi a tensão nos seus ombros, a forma como suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos. A disciplina viria mais tarde, quando Sarah fosse embora. E eu já estava me preparando mentalmente para assumir a culpa. Exceto que algo estranho estava acontecendo comigo. Pela primeira vez, a perspectiva de absorver o castigo não me enchia de orgulho protetor. Em vez disso, sentia uma revolta crescente, uma voz interior gritando que isso estava errado. Naquela noite, após Sarah partir, esperei pela convocação inevitável. Esperei que papai me chamasse para a sala, que começasse o ritual familiar de responsabilização e punição. Mas os minutos se transformaram em horas, e a chamada nunca veio. Em vez disso, ouvi vozes baixas vindas do quarto dos meus pais. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era tenso, argumentativo. Mamãe e papai estavam discutindo, e isso era raro o suficiente para me deixar curiosa. Saí do meu quarto nas pontas dos pés, movendo-me silenciosamente pelo corredor até conseguir me posicionar perto da porta do quarto deles. As vozes ficaram mais claras.
Não podemos continuar assim com ela vindo aqui, mamãe estava dizendo. É apenas uma garota, respondeu papai. Ela não entende nada. Exatamente. E se ela começar a fazer perguntas? Se ela notar coisas? Que coisas? Nós somos uma família normal. Harold, ela já está notando. Eu vi como ela olha para nossa filha. Como ela reage quando Gabriel comete erros. Ela não entende porque nossa filha é tão responsável por tudo. Houve uma pausa longa. Talvez seja a hora de Marcos terminar com ela, disse papai finalmente. Você não pode pedir isso dele. Ele está apaixonado. Então teremos que ser mais cuidadosos. Mais discretos. Harold, a voz da mamãe ficou mais baixa, mais urgente. E se ela estiver certa? E se houver algo errado conosco? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia sentir seu peso através da porta. Finalmente papai falou, sua voz carregada de uma raiva fria que me fez estremecer. Não há nada errado conosco. Nós somos uma família forte, unida, funcional. Temos valores que o mundo moderno perdeu. Essa garota é que foi criada de forma frouxa, permissiva. Ela não entende disciplina real, sacrifício real. Mas e se? Não há, e se cortou papai. Nossa família funciona. Nossos filhos são respeitosos, responsáveis, unidos. Olhe para Marcos. Ele está indo para uma universidade excelente. Diana nunca nos deu problemas sérios. Gabriel está se desenvolvendo bem. E nossa filha mais nova. Ela é a cola que mantém tudo junto. Ela é apenas uma criança, Harold. Ela é uma criança com um propósito. Uma criança que entende que às vezes o amor exige sacrifício. Ouvi mamãe suspirar profundamente. Às vezes eu me pergunto se não fomos longe demais. Você quer que nossos filhos cresçam mimados? Egoístas? Incapazes de colocar a família antes de si mesmos? Olhe para as famílias ao nosso redor. Crianças que falam mal dos pais, que não respeitam autoridade, que pensam apenas em si mesmas. É isso que você quer? Não, mas... Então confie no sistema. Confie em mim. Eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o dele. Isso funciona há gerações. Voltei para o meu quarto em silêncio, minha mente girando. Pela primeira vez havia ouvido meus pais questionarem, mesmo que brevemente, o que faziam comigo. Mamãe havia expressado dúvidas. E mais perturbador ainda, papai havia admitido que nossa família precisava ser mantida em segredo, escondida de olhares externos. Se o que fazíamos era realmente amor, se realmente era funcional e saudável, por que precisava ser escondido? A pergunta me perseguiu pelos dias seguintes. Comecei a observar outras famílias com novos olhos durante nossas raras saídas públicas. No supermercado, vi uma mãe abraçar seu filho depois que ele derrubou acidentalmente uma prateleira de cereais. Na igreja, observei pais rindo quando suas crianças pequenas fizeram barulho durante o sermão. No parque, presenciei uma família inteira trabalhando junta para limpar depois que seu piquenique foi derrubado pelo vento. Em nenhum desses casos havia um bode expiatório. Nenhuma criança designada para absorver a culpa e punição pelos erros dos outros. As famílias simplesmente lidavam com problemas juntas. Comecei a questionar outras coisas também. Por que eu era a única criança na escola que nunca falava sobre atividades extracurriculares? Por que eu nunca tinha amigos próximos, nunca ia a festas de aniversário, nunca participava de pijamas? Meus pais sempre disseram que era porque eu era especial, diferente, mais madura. Mas e se fosse porque eles precisavam me manter isolada? A resposta veio numa tarde quando Sarah apareceu inesperadamente. Marcos estava no trabalho de meio período, então ela veio especificamente para me ver. Oi, disse quando abri a porta. Espero que não se importe. Eu estava na vizinhança e pensei em passar para ver como você está. Mamãe não estava em casa e papai estava trabalhando. Tecnicamente eu não deveria receber visitas sem supervisão adulta, mas Sarah já estava entrando, e eu não sabia como recusar educadamente. Quer um copo d'água? Ofereci. Claro. Fomos para a cozinha, onde Sarah se sentou à mesa enquanto eu servia água para nós duas. Ela olhou ao redor, tomando nota dos detalhes da nossa casa com aquela mesma observação silenciosa que havia me deixado desconfortável antes. Você tem uma família interessante, disse finalmente. Como assim? Bem, vocês são muito próximos. Mais próximos que a maioria das famílias que conheço. Mas também, ela hesitou, também há uma formalidade aí. Como se todos vocês estivessem sempre se comportando. Não sabia o que responder a isso. Marcos me conta coisas sobre você, continuou Sarah. Como você é madura, responsável, como sempre coloca a família em primeiro lugar. Ele fala de você com tanto orgulho, mas também há algo mais. Como se ele se sentisse culpado por algo. Meu coração começou a acelerar. Culpado? Ele nunca fala especificamente sobre isso. Mas às vezes, quando está falando sobre você, ele fica triste, como se houvesse algo que ele gostaria de poder mudar, mas não sabe como. Sarah me estudou com aqueles olhos gentis mas perceptivos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Balancei a cabeça, embora cada instinto me dissesse para mudar de assunto. Você já quis ser apenas uma criança normal? Sem toda essa responsabilidade que parece carregar?
A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ninguém jamais havia me perguntado o que eu queria. Meus desejos, meus sonhos, minhas necessidades, nunca haviam sido parte da equação. Eu existia para servir, para proteger, para absorver. Mas o que eu realmente queria? Eu não sei, sussurrei, e foi a coisa mais honesta que havia dito em anos. Sarah se inclinou para frente, sua voz ficando mais suave. Você sabe que não é sua responsabilidade proteger todo mundo, certo? Você é uma criança. Você deveria estar se preocupando com coisas como escola, amigos, hobbies, não com carregar o peso emocional de uma família inteira. As lágrimas começaram a brotar nos meus olhos antes que eu pudesse impedi-las. Mas é assim que nossa família funciona. É assim que nós nos amamos. Amor não deveria machucar, disse Sarah gentilmente. Amor verdadeiro protege, não explora. Amor verdadeiro quer que você seja feliz, não apenas útil. Suas palavras estilhaçaram algo dentro de mim que havia sido cuidadosamente construído ao longo de anos. De repente, toda a narrativa que eu havia internalizado, sobre ser especial, escolhida, necessária, começou a desmoronar. Eu não sei como ser outra coisa, admiti através das lágrimas. Eu não sei quem sou sem isso. Sarah se levantou e veio até onde eu estava, me envolvendo num abraço que era diferente de qualquer contato físico que eu já havia experimentado. Não havia agenda oculta, nenhuma lição sendo ensinada, nenhum propósito além de conforto puro. Você pode aprender, sussurrou. Você pode descobrir quem realmente é embaixo de tudo isso. Mas primeiro, você precisa querer saber a verdade. Quando nos separamos, ela me deu um pedaço de papel com um número de telefone escrito nele. Este é o número da minha tia, disse. Ela é assistente social. Uma das boas. Se você alguma vez quiser conversar com alguém que entende essas coisas que pode ajudar, ligue para ela. Olhei para o papel, minha mente correndo. E se minha família descobrir? Então nós lidaremos com isso quando acontecer. Mas você não pode viver sua vida inteira com medo do que eles podem fazer se você buscar ajuda. Após Sarah partir, escondi o papel no fundo da gaveta da minha mesa, embaixo de pilhas de trabalhos escolares antigos. Mas mesmo escondido, eu podia sentir sua presença como uma pequena chama de esperança que eu não sabia que estava sentindo falta. Naquela noite, durante o jantar, observei minha família com olhos novos. Vi como Marcos evitava meu olhar quando falava sobre seus planos para o fim de semana. Como Diana mudava de assunto sempre que a conversa se aproximava de qualquer coisa que pudesse resultar em problemas para ela. Como Gabriel comia em silêncio, hipervigilante sobre cada movimento que fazia. E vi como meus pais observavam tudo isso com satisfação, interpretando nosso medo como respeito, nossa vigilância como maturidade. Pela primeira vez na minha vida, comecei a me perguntar: o que aconteceria se eu simplesmente parasse? O que aconteceria se, na próxima vez que um dos meus irmãos fizesse algo errado, eu não interviesse? O que aconteceria se eu deixasse que enfrentassem as consequências dos próprios atos? A ideia me apavorava e me excitava ao mesmo tempo, porque pela primeira vez estava começando a entender que talvez, apenas talvez, eu tivesse uma escolha. A oportunidade chegou 3 semanas depois, quando Gabriel decidiu colar em uma prova importante de ciências. Não foi um impulso momentâneo. Ele havia planejado meticulosamente, escrevendo fórmulas na palma da mão com uma tinta que desaparecia lentamente. Achava que era esperto, que ninguém perceberia. Mas a senhora Henderson, sua professora, tinha 30 anos de experiência em detectar trapaceiros. Quando chegou em casa naquela tarde, trazia aquela expressão que eu conhecia tão bem, pânico mal disfarçado, o olhar de quem sabia que havia cruzado uma linha grave. Papai receberia uma ligação da escola no dia seguinte. Haveria uma reunião, possivelmente suspensão. O que aconteceu? Perguntei quando nos encontramos no corredor. Nada, ele mentiu, mas suas mãos tremiam levemente. Está tudo bem. Durante o jantar, Gabriel mal tocou na comida. Mamãe perguntou se ele estava bem, e ele murmurou algo sobre dor de estômago. Marcos e Diana trocaram olhares. Eles também percebiam que havia algo errado. Depois do jantar, Gabriel se aproximou de mim na cozinha enquanto eu lavava a louça. Preciso falar com você, sussurrou. Sobre o quê? Fiz uma coisa ruim na escola hoje. Meu coração disparou com aquela mistura familiar de ansiedade e propósito. O que você fez? Quando me contou sobre ter trapaceado na prova, sobre a ligação inevitável que viria, sobre a reunião com o diretor, senti aquele impulso automático surgir no peito. A necessidade de proteger, de intervir, de absorver a tempestade que se aproximava. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. A voz de Sarah ecoou na minha mente. O verdadeiro amor protege, não explora. Por favor, Gabriel implorou, os olhos se enchendo de lágrimas. Você sempre sabe o que fazer. Sempre nos protege. Não pode dizer que me ajudou na prova? Que a culpa foi sua por me dar respostas erradas. Olhei para meu irmão mais novo, esse menino que durante anos assistira ao meu sofrimento com uma mistura de culpa e alívio, que aceitara meu sacrifício como se fosse seu direito natural. Pela primeira vez realmente o vi, não como alguém que precisava da minha proteção,
mas como alguém que havia sido corrompido por um sistema que lhe ensinara que podia viver sem consequências. Não, disse em voz baixa. Gabriel piscou como se não tivesse ouvido direito. O quê? Eu disse que não. Mas por quê? Você sempre faz isso. Você é nossa protetora. Não mais. As palavras saíram com uma clareza que me surpreendeu. Eu não estava com raiva, não estava sendo cruel. Simplesmente estava dizendo a verdade pela primeira vez em anos. Gabriel ficou parado, completamente perdido. Durante toda a vida eu havia sido sua rede de segurança, sua saída da responsabilidade. A ideia de enfrentar as consequências de suas próprias ações era tão estranha que ele literalmente não sabia como processar minha recusa. Você não pode fazer isso, sussurrou. Você não pode simplesmente parar. Posso sim. Mas e a nossa família? O que vai acontecer comigo? Pela primeira vez devolvi a pergunta. E o que vai acontecer comigo se eu continuar fazendo isso? Ele não tinha resposta. Naquela noite, Gabriel contou a Marcos e Diana sobre minha traição. Eu os ouvi sussurrando ansiosos no quarto de Marcos, as vozes carregadas de pânico. Nunca tinham considerado a possibilidade de que eu deixasse de cumprir meu papel. Era como se tivessem descoberto que a gravidade tinha deixado de funcionar. Diana veio ao meu quarto depois da meia-noite. O que deu em você? Exigiu, fechando a porta atrás de si. Gabriel está desesperado. Não deu nada. Só decidi que não vou assumir a culpa por algo que não fiz. Mas é isso que você faz. É quem você é. Não respondi, sentindo uma força que não sabia que possuía. Isso é o que vocês me convenceram de que eu era. Diana sentou-se na minha cama, a expressão mudando de raiva para algo parecido com medo. Você não entende. Se Gabriel enfrentar isso sozinho, papai vai ficar furioso. Pode ser pior para ele do que qualquer castigo que você recebeu. Então talvez Gabriel devesse ter pensado nisso antes de colar. Ele é só uma criança. Eu também sou só uma criança, Diana. Quando é que se tornou minha responsabilidade proteger todos vocês das consequências de suas decisões? Ela também não tinha resposta. Na manhã seguinte veio a ligação que Gabriel tanto temia. A diretora queria ver papai e mamãe imediatamente para discutir as ações desonrosas de Gabriel. Ouvi papai atender, a voz ficando mais tensa a cada palavra. Quando desligou, veio direto até mim. O que você sabe sobre isso? Exigiu. Sei que Gabriel colou na prova de ciências, respondi calmamente. E nada mais. Papai me estudou, os olhos semicerrados. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, tentando calcular como lidar com aquela situação sem seu bode expiatório habitual. Tenho certeza de que houve algum mal-entendido, disse finalmente. Talvez você o tenha ajudado a estudar e sem querer deu informações erradas. Talvez a culpa tenha sido sua. Não, respondi. Gabriel colou. Ele sozinho. Eu não tive nada a ver com isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Papai me olhou como se estivesse vendo uma estranha. E de certa forma, acho que estava. Vá para o seu quarto, disse por fim, a voz perigosamente baixa. Conversaremos mais tarde. Mas eu sabia que não haveria conversa. Haveria uma sessão de castigo destinada a quebrar minha nova resistência, a me forçar de volta ao papel submisso. A perspectiva me apavorava, mas, pela primeira vez, o medo estava misturado com outra coisa, determinação. Enquanto esperava no quarto pelo confronto inevitável, peguei o papel que Sara me dera. O número da tia dela, a assistente social. Minhas mãos tremiam enquanto eu descava no telefone do quarto. Alô? Respondeu uma voz calorosa. É a tia de Sara Martinez? Sim, sou Linda. Quem fala? Meu nome é. Hesitei, percebendo que não dizia meu próprio nome em voz alta há anos. Sempre era nossa filha, a irmã mais nova, a responsável. Nunca apenas eu. Meu nome é Emma, disse finalmente. Sara me disse que eu poderia ligar para você. Claro, querida. Sara me falou de você. Você está em um lugar seguro para falar? Por enquanto, sim. Mas não por muito tempo. Contei tudo. Não a versão distorcida criada pela minha família, mas a verdade crua e completa. Os anos de castigo por crimes que não cometi. A forma como me convenceram de que era amor. Como comecei a despertar da ilusão. Linda ouviu sem me interromper, fazendo perguntas ocasionais para esclarecer. Quando terminei, houve um longo silêncio. Emma disse por fim, o que você está descrevendo é abuso severo e sistemático. Não é amor, não importa como tenham apresentado. Mas minha família realmente acredita que está certo, protestei. Eles não estão tentando ser maus. A intenção não muda o impacto, disse Linda suavemente. E francamente não acho que sejam tão inconscientes quanto você pensa. Seu pai, especialmente, sabe exatamente o que está fazendo. A forma como preparou aquela defesa quando os serviços sociais vieram da última vez. Aquilo não foi instinto. Foi cálculo. Suas palavras ressoaram com uma verdade que eu tentava evitar. O que posso fazer? Perguntei. Primeiro, precisamos tirar você dessa casa imediatamente. Tem algum lugar seguro para ir? Algum parente em outra cidade? Não. Toda a família de papai tem os mesmos valores. E a de mamãe mora muito longe. Está bem. Vou fazer algumas ligações.
Enquanto isso, você tem como documentar o que acontece? Algum celular com câmera? Tenho o telefone do meu quarto, mas não tem câmera. Há alguma forma de gravar áudio? Lembrei do pequeno gravador que a senhora Lee me dera anos atrás. O tinha escondido tão bem que nem papai achará durante sua busca exaustiva. Acho que sim. Ótimo. Se puder, tente gravar o que acontecer hoje à noite. Mas Emma, escute bem, sua segurança é mais importante que qualquer prova. Se as coisas ficarem perigosas demais, saia da casa e vá direto à delegacia. Entendeu? Sim. Vou ligar para os serviços sociais agora mesmo. Também vou contatar a polícia. Mas essas coisas levam tempo, especialmente com um oficial como seu pai. Preciso que aguente mais um pouco. Depois de desligar, sentei-me na cama com o peso do que havia feito recaindo sobre mim. Não havia volta. Eu tinha cruzado uma linha que mudaria tudo para sempre. O gravador estava exatamente onde eu havia deixado anos antes, embrulhado em um saco plástico dentro de uma caixa de sapatos no fundo do armário. Ainda funcionava. A confrontação chegou depois que meus pais voltaram da reunião com a diretora. Gabriel fora suspenso por 3 dias e teria que refazer a prova sob supervisão. Mais importante ainda, o incidente ficaria registrado em seu histórico escolar. Papai estava furioso de uma forma que eu não via há anos. Não a fúria controlada das sessões de castigo, mas uma raiva genuína que fazia suas mãos tremerem. Você tem ideia do que acabou de fazer? Exigiu quando me chamou à sala. Tem noção de como isso nos faz parecer como família? Nos faz parecer o que realmente somos, respondi, o gravador escondido no bolso registrando cada palavra. E o que somos exatamente? Uma família disfuncional que vem abusando de uma criança há anos. O tapa veio tão rápido que não tive tempo de desviar. Minha cabeça virou com um impacto, minha bochecha ardendo. Mas pela primeira vez, não pedi desculpas. Não me encolhi. Fiquei ali, olhando diretamente nos olhos. Isso, disse calmamente, é exatamente o que quero dizer. Mamãe estava muda no sofá. Marcos, Diana e Gabriel estavam parados na entrada, assistindo a cena surreal em que a irmãzinha submissa tinha sido substituída por alguém que se defendia. Você destruiu esta família, sibilou papai. Anos de trabalho cuidadoso, anos criando filhos respeitosos e responsáveis, e você? Você arruinou tudo. Eu não destruí nada, respondi. Só deixei de permitir que vocês me destruíssem. Demos a você propósito. Demos valor. Fizemos de você especial. Vocês me transformaram em vítima. Me ensinaram a chamar abuso de amor. Roubaram minha infância. Papai se lançou contra mim então, as mãos indo para o meu pescoço. Mas antes que pudesse me tocar, Marcos se colocou entre nós. Pare, disse Marcos, a voz firme. Papai, pare. Saia do meu caminho. Não. Marcos permaneceu firme, algo que nunca tinha feito na vida. Ela tem razão. Tudo isso sempre foi errado. Diana deu um passo à frente também. Marcos tem razão. Nunca devíamos ter deixado isso acontecer. Até Gabriel, o mais novo, o que mais se beneficiou do meu sacrifício, assentiu lentamente. Desculpa, murmurou, lágrimas escorrendo. Sinto muito. Papai nos olhou como se estivéssemos loucos. O que há com vocês? Todos contra mim? Não contra você, disse Marcos com cuidado. Contra isso. Contra o que fizemos com ela. Estávamos ensinando sacrifício. Estávamos ensinando amor. Estávamos ensinando que ela não tinha valor a menos que sofresse pelos outros, disse Diana, a voz embargada. Isso não é amor. Isso é monstruoso. A palavra monstruoso atingiu papai como outro tapa. Ele cambaleou, o rosto pálido. Não, murmurou. Não, vocês não entendem. Meu pai me ensinou. O pai dele ensinou. Isso é tradição de família. É isso que nos torna fortes. É isso que nos torna doentes, disse Marcos com firmeza. A campainha tocou nesse momento, cortando a tensão como uma lâmina. Papai congelou, todos congelamos. Não esperávamos ninguém. Mamãe se levantou como em transe e foi atender. Ouvimos vozes na entrada, vozes oficiais autoritárias. Harold Thompson, disse uma voz masculina. Sou detetive Rodrigues, Serviços de Proteção à Criança. Esta é a assistente social Linda Martinez. Precisamos falar com o senhor sobre alegações sérias. A expressão de papai mudou instantaneamente. A fúria desapareceu, substituída pela máscara de profissionalismo controlado que eu conhecia tão bem. Em segundos, transformou-se de agressor em policial respeitado. Claro, disse ele, ajeitando a camisa e assumindo uma postura autoritária. Mas devo dizer que não entendo quais alegações poderiam ser. Mas quando os oficiais entraram na sala e viram minha bochecha inchada, quando notaram meus irmãos se agrupando protetoramente ao meu redor, quando sentiram a tensão no ar, soube que desta vez seria diferente. Desta vez eu tinha aliados. Desta vez eu tinha provas. Desta vez eu tinha minha própria voz. Linda, a tia de Sarah, me olhou com olhos gentis mas firmes. Você é Emma? Sim. Está pronta para nos contar sua história? Olhei para minha família, meu pai com sua máscara de inocência, minha mãe com lágrimas silenciosas escorrendo, meus irmãos com culpa e nova determinação nos olhos. Sim, disse, tocando o gravador no bolso.
Estou pronta. E pela primeira vez na vida, comecei a contar minha história com minhas próprias palavras, na minha própria voz, para pessoas dispostas a ouvir sem agenda, sem necessidade de transformar minha dor em lição ou meu trauma em tradição. A vingança não veio em forma de violência ou crueldade devolvida. Veio em forma de verdade finalmente contada, de um sistema quebrado finalmente exposto, de uma menina finalmente liberta para descobrir quem poderia ser quando não estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros pequenos. E enquanto falava, enquanto via a máscara de papai começar a rachar sob o peso das provas, enquanto sentia o apoio dos meus irmãos e a validação de estranhos que se importavam mais com meu bem-estar do que com a reputação familiar, soube que finalmente estava livre. O pesadelo havia terminado. Minha vida de verdade estava prestes a começar.